Tá começando mais um Bastidores do DNA, comigo Lucas Collazo e com ela, uma salva de palmas, Buga, pode caprichar nessa aumento, eu quero que minha voz sumir. Faz o negócio sumir com essa voz amiga aqui, faz sumir! Ela também vem pra cá, Natália de Sá, que faz parte do time de gestão da família DNA e a gente está no nosso terceiro episódio, então se você não acompanhou o primeiro ou o segundo, tá comendo bola aqui em algum lugar da tela. Vai ter o pop-upzinho para você apertar, para você olhar o primeiro e o segundo, e na verdade vai ser uma continuidade da nossa série, né? No segundo episódio a gente falou para onde vai o dinheiro quando a gente aperta o botãozinho de investir lá no DNA. Agora a gente vai entender qual que é a diferença na prática entre esses fundos, né? Porque é uma coisa que me perguntam demais. Tem ali alguns perfis, são cada um destinado para cada tipo de investidor e investidora, a Nath já explicou isso pra gente. Mas o que eu quero saber, Nath, é o seguinte: os fundos, na média, eles fazem investimentos muito diferentes entre eles ou eles são, na média, parecidos? É uma pergunta que aparece bastante, Collazo. E assim, faz sentido eu diversificar? Não, de forma alguma. Quando a gente pensou nos fundos, a única diferença realmente são os perfis, é a tolerância ao risco. E aí, no final, né, a carteira que a gente investe de ações ou de renda fixa, elas são praticamente iguais. O que vai mudar é o tamanho que cada um desses perfis vai ter. Então, exercício até que você pode fazer, né? Pegar qualquer comparador de fundo por aí, online, tem hoje vários, você joga lá os DNAs que tem perfil mais diversificado, né? Então, se você pega ali do Defense até o Energy, são os perfis que tem todas as categorias de investimento, você vai conseguir reparar que eles andam muito coladinho no outro, né? Então, muito em cima disso que você falou, né? Eles têm os mesmos investimentos, só vai mudando o percentual que eles têm em cada categoria, né? Eu acho que os mais diferentes que eu poderia citar, assim, Nath, você me corrija se eu estiver errado, seria o Serenity, porque ele realmente é 100% focado em renda fixa, né? Vai ter ali inflação, pós-fixado, mas basicamente focado em renda fixa no Brasil, então ele investe só nos investimentos mais conservadores, por assim dizer, e o Brave, que daí é o oposto, né? Ele investe, o foco dele é ficar ali 100% exposto em renda variável, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? É por isso que ele nasceu, então acho que, exceto esses dois, os outros perfis ali, eles vão ter todas as categorias iguais, só mudando o grau percentual ali de alocação em cada um. E você citou uma coisa muito legal que eu queria explorar, né? Que é o fato da pergunta, né? Já vi várias pessoas, inclusive no meu Instagram, Cola, comprei todos os DNAs. Eu fico feliz porque, você gostou demais da ideia e quis comprar todos. Mas do ponto de vista estratégico não funciona tanto. A não ser que você tenha vários dinheiros. E aí eu queria explorar isso com você, que é justamente para falar dessa questão de perfil de investimento, né? Porque as pessoas às vezes não sabem definir. Qual que é o meu perfil de investimento? O perfil de investimento tem muito a ver com prazo de investimento também, né? Então, assim, se você tem mais prazo, você consegue tomar mais risco, se você tem menos prazo, você toma menos risco. Eu queria explorar um pouco mais esse tema, né? Então, os DNAs, eles têm essa janela, esse horizonte de investimento objetivo diferente para cada um, né? Exato. Não, assim, quando a gente pensou, a gente falou, não, só faz sentido a pessoa investir em um e não investir em mais nenhum. Mas aí, com o tempo, a gente foi vendo, né, que pode ser que faça sentido mesmo ter mais de um. Exemplo, o meu perfil é super agressivo, mas eu daqui 3 anos quero dar entrada num apartamento. Bom, por mais que eu tenha um perfil agressivo, eu não vou comprar ações para resgatar daqui 3 anos. Então, são vários pontos importantes assim, que as pessoas têm que tomar cuidado. Então, o primeiro é o meu perfil. Se o meu perfil é conservador, eu posso ter 10 anos para investir, não vou investir, né, no horizonte, por exemplo, do Brave. E tem um outro ponto ainda, que também o pessoal confunde bastante, que é o prazo de resgate. Então, o prazo de resgate dos DNAs são todos em torno de 1 semana, mais ou menos. Não quer dizer que o horizonte de investimento dele é esse. Então, são 3 coisas, né? O perfil, que é a tolerância ao risco mesmo. O segundo é qual que é o horizonte, então por quanto tempo que eu quero deixar esse dinheiro. Pode ser um dinheiro para 3 anos, pode ser um dinheiro para 8, né? Você consegue separar ali seus objetivos.
esses são os principais mesmo. Não se confundir com a taxa. Muito bom. Você deu um exemplo seu, pessoal, eu vou usar o meu porque me chamam de DNA Boy, Nath, e eu levo esse negócio a sério, né? Porque eu passei a minha vida inteira ouvindo sobre o skin in the game, né? Tipo, o gestor, a gestora tem lá o seu fundo, ele precisa colocar boa parte do seu patrimônio no fundo que ele faz gestão e tudo mais. Eu falei, bom, já que eu acredito tanto no DNA, eu vou provar. Então, assim, todo o meu patrimônio líquido, exceto minha reserva de emergência, está investido nos DNAs hoje. E eu tenho dois. Eu tenho o Brave, que é o do meu perfil, que é mais olhando para um horizonte bem longo de investimento, mais de 8 anos. E eu tenho, para compromissos, um compromisso de janela mais curta, mais ou menos 1 ano, eu tenho investido no Serenity, que é mais conservador e eu sei que eu não vou ter, na janela de 1 ano, eu vou ter ali uma rentabilidade adequada. E aí eu queria entrar justamente no racional por trás da janela de tempo, né? Então, qual que é a matemática, de uma forma bem papo de bar, qual que é a matemática que está por trás dos horizontes de investimento dos DNAs? Não, legal. Como é que a gente faz essa conta aí? Agora tentar fazer aqui num papo de bar. Mas, já é difícil. Mas, Rolasmo coloca em cada um. O que a gente pensou na hora, né? Esses horizontes não vieram da nossa cabeça. Deixa eu chutar aqui, 3 anos, 5 anos. Foi isso. Né? Os nomes vieram da cabeça, assim, lá da lousa, aí senta, aí pensa. Ali dava pra trazer um nome de uma cerveja de verdade. Mas os horizontes, não. O que a gente fez? A gente falou, bom, tudo a gente projeta, né? Todos os retornos de tudo a gente projeta o tempo todo. Essa é a parte mais difícil do nosso trabalho. Então, o que a gente pensou? Bom, deixa eu projetar aqui inflação, né, para os próximos anos, né? E aí, o que eu entendo? Né, que em 95% dos riscos, dentro daquele horizonte que a gente colocou para cada um dos fundos, ele vai bater a inflação. Então, assim, num cenário muito ruim, também, sempre tem um efeito cauda ali, né? Mas, então, em 95% dos casos, nesse horizonte ele vai bater a inflação, que é o mínimo que a gente exige. Não é bater o CDI, não. É você ter ganhos reais. Então, foi desses prazos que a gente, né? Foi daí que a gente tirou esses horizontes. Então, né, o Serenity ele tem de 6 meses a 1 ano, o Defense são 3, depois o Strategy são 4, o Vision são 5, o Energy são 6 e o Brave são 8. Perfeito. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Acho que o DNA ele foi criado muito também pensando na gestão financeira das pessoas. Quando você é uma pessoa física e vai investir seu patrimônio, nada adianta a sua rentabilidade de longo prazo se ela não é maior, né? Se ela não, pelo menos ela não empata com a inflação do período. Por quê? Porque o IPCA, né, a inflação, ela simplesmente representa o quanto o seu dinheiro está perdendo de poder de compra ao longo do tempo. Os produtos que você consome na média estão ficando mais caros, você está precisando de mais dinheiros para comprar a mesma quantidade de coisa, e se sua rentabilidade não acompanha isso, seu dinheiro não saiu do lugar ou mesmo tá perdendo, né? Ou seja, o seu dinheiro se desvalorizou em ganhos reais, né? Então, acho que o foco de qualquer pessoa física, como eu e você, né? É ter uma rentabilidade que pelo menos supere isso, né? E dá pra ver que os DNAs, eles são pautados nisso. E pelo nível de risco, né? Você precisa de janelas mais longas para você ter um nível de confiança de que a rentabilidade vai ser maior. Que daí já entra em outro assunto que, Nath, nós vamos resolver uma dor de cabeça agora, que é o seguinte. Bom, sou o DNA Boy lá, falei do DNA pra caramba, todo mundo sabe que eu só falo desse negócio. E aí a galera investiu. Beleza, vão lá no meu perfil, dia sim, dia não, e fala assim: Colazo, seu... Nossa, trapaceiro, você me recomendou o DNA e agora minha rentabilidade está negativa. Aí eu pergunto pra pessoa, pô... tá negativa, né? Eu sei, você deve ter algum DNA que tem um perfil de risco mais elevado, faz parte, oscila, né, tal. Quanto tempo você tá investido? Faz 15 dias. Faz 1 mês, faz 2 meses, 3 meses. Então, a gente acabou de falar de horizonte de investimento. Acho que eu queria explicar isso, assim, de uma vez por todas, pegando alguém que faz gestão de recursos como você, que é de uma gestora, que é uma coisa que a gente sempre fala. Assim, de 0 a 10, Nath, quanto que importa para uma gestora como você,
né, que tocam o fundo, que no caso são os nossos queridinhos, os DNAs, importa de fato a rentabilidade mensal? Cara, nada, assim, vai, tá bom, se eu falar nada, eu tô mentindo também, porque é óbvio que eu quero ver, né, o negócio andando. Lógico, não, você quer que fique positivo, né, isso é óbvio. Né? Mas o ponto é o seguinte, um exemplo que eu gosto muito de usar, principalmente para os mais agressivos, e aí acho que fica um pouco mais claro, bom, quando você pega um gestor de ações, principalmente, né, os que a gente gosta mais, a gente acredita na filosofia, que tem milhões de filosofias, puxa, ele faz uma análise ali para uma ação que às vezes ele mantém 3, 5 anos. Puxa, você vai querer que ele em uma semana, que ele, né, ele dê resultado em um mês, é completamente incoerente, né? Então, assim, e tem 1 milhão de ruídos no curto prazo. No Brasil, então, você põe 7 milhões. Então, assim, não tem como a bolsa, ela vai responder aos ruídos, mas não necessariamente ela vai responder a fundamentos. E a gente tem que separar muito esse joio desse trigo. Então, assim, não é uma análise justa, assim, sendo bem sincera mesmo. Não é, e ela chega a ser incoerente e irracional. Mas sem falar difícil, a gente tá no bar. Perfeito. Não, eu acho que é legal, né? Dá até um exemplo disso que você falou, né? Você usou o exemplo dos gestores de ações que fazem parte da carteira dos DNAs, né? Tem um em específico que eu acho que é perfeito para mostrar isso, Nath, que é a Dynamo. A Dynamo faz parte do Selections como consequência da carteira dos DNAs, a gente explicou isso no vídeo 2. E a Dynamo, eu fiz uma reunião com eles e eles falaram assim, pô, em um ano calendário que a gente faz 4, 5 operações de compra ou venda, foi um ano muito ativo da Dynamo, né? Ou seja, eles foram 4, 5 vezes na bolsa para montar uma posição, né? Ou seja, investir numa empresa ou desinvestir. Esse foi um ano muito ativo da Dynamo, né? Acho que isso explica bem a filosofia de investimento de um fundo desse, que está na parte mais agressiva da carteira dos DNAs, né? E, pô, o gestor, ele realmente não está preocupado com o resultado da empresa naquele ano calendário fechado. Ele tá preocupado no resultado, né, acumulado desse investimento em horizontes mais longos, que, na verdade, é a mágica do investimento. Resultado acumulado, né? Então, todos os bilionários que investiram na história do universo ganharam muito dinheiro nos juros compostos, né? Então acho que é muito essa a filosofia também por trás do DNA, né? Acho que o resultado... e aí espero que a partir de agora as pessoas nos bastidores olhando aqui o que tem por trás do DNA tenham essa noção e não se preocupem tanto com o resultado ruim, assim. Não quer dizer que porque teve uma oscilação negativa no mês, né, que a Nath não tá preocupada. Claro que ela tá, o time inteiro tá sempre preocupado, e se eles pudessem, eles fariam alguma forma mágica de ter resultado positivo todos os dias. Mas nem o apartamento, nem a casa que você mora é positiva todos os dias. Se tivesse um corretor te ligando todo dia para te falar o preço de como tá a sua casa, você ia ver que oscilar dia a dia. Então todo dia tem comprador, tem vendedor e vai oscilando o preço. E eu adoro esse exemplo da casa, porque assim, é muito engraçado, né? Sei lá, você pagou 1 milhão no seu apartamento. Chega um dia lá, você abre o seu computador e tá lá escrito que a sua casa vale 500 mil. Vai ser, ai meu Deus, a minha casa vale 500 mil, vou vender. Só, cara, como assim? Tipo, o que aconteceu? Sei lá, teve um buraco na sua rua, foi um prédio do lado caiu, qual que é o motivo? Ah não, eu fiquei desesperada. Então, um pouco disso, quando vocês, calma, assim, tenta entender. E aí, no final, o conhecimento é uma das coisas que, inclusive, faz a pessoa mudar o perfil de risco, né? Conforme ela vai entendendo, ela também tende a ter uma tolerância ao risco maior. Então, cuidado, não sai vendendo a sua casa, assim, porque apareceu na tela. Porque, sei lá, acho que você tocou fazer, né, tipo, caiu o preço do apartamento, vou ligar, amor, seguinte, estopei o apartamento, faz as malas, porque caiu muito, não aguentei. Você provavelmente não venderia, porque você sabe que não vale isso, né, e... Se você tiver dinheiro guardado, se tiver 500 mil guardado, você bate no teu vizinho ali e fala, você viu que o seu apartamento tá valendo 500 mil, você não quer vender? Você vai falar isso, né? Então, eu acho que é muito essa filosofia, né? E sobre risco também é muito subjetivo, que é um outro assunto que eu queria aproveitar aqui o fórum. As pessoas perguntam muito, né? Sobre a questão do risco do DNA, né?
que é o risco do DNA? Eu sempre falo que risco é subjetivo, porque, por exemplo, se eu pergunto pra uma pessoa às vezes, ela fala pra mim, pô, pra mim risco seria eu perder todo o meu dinheiro, né? Aí você fala lá, pô, você investiu aqui num fundo de ações, né? Que tem ali na Dynamo, que a gente tem investimento no DNA. Ele tem lá 15 a 20 ações dentro da carteira na média, né? Pô, o que seria o seu dinheiro sumir? Seria literalmente as 15, 20 empresas que o Dynamo investe quebrarem simultaneamente. E são, na média, as maiores empresas do país, porque ele investe em empresas de capital aberto, são grandes e tal. Pô, existe uma chance disso acontecer? Claro, não existe nenhuma lei que fale, não pode quebrar. Só que é uma chance completamente irrisória, porque se as 15, 20 maiores empresas do Brasil, ou entre as maiores, quebram ao mesmo tempo, tem alguma coisa muito errada aqui, né? E aí provavelmente você vai perder dinheiro em qualquer investimento que você fizer, né? É o que eu costumo falar. O problema menor ali vai ser as ações que você tem na carteira. Exato, exatamente, né? Então eu acho que é muito esse o racional, né? As oscilações de curto prazo, elas não dizem o trabalho que está sendo feito pensando no longo prazo. E o DNA, como a Nath explicou muito bem no segundo episódio, ele é muito diversificado, né? Ele tem muito fundo dentro dele, esses fundos têm vários investimentos dentro das carteiras, então é muita diversificação que reduz muito o risco, né? Acho que isso é um ponto legal de falar também sobre essa diferença, que está dentro da diferença entre os portfólios, né? Que assim, por mais que você tenha mais ou menos de uma classe, né? Essa classe sempre está muito diversificada, porque a gente faz via selection, que tem vários fundos, né? Ou faz via posição passiva também. Então acho que tem essa questão também, né, Nath? Com certeza. É muito forte se a gente falar de diversificação, mas é muito forte essa questão de diminuição do risco, né? Então, quanto mais você diversifica, mais você, né, o seu risco fica menor, ele fica mitigado. Mas tem que tomar cuidado para não passar de um certo ponto, porque o seu retorno também ele começa a cair. Então, por isso que a beleza, né, do portfólio ótimo é a relação risco-retorno. Então, em que ponto dessa fronteira, né, de risco eu tenho o melhor retorno? E aí, qual que é o ponto, né? Cada um desses perfis que eles conseguem ali dentro daquele target ter o melhor retorno. Então, aqui eu vou ter que pedir uma licença, mas um pouquinho técnica eu preciso ser. Não consigo, é mais forte que eu. Então, o que a gente faz em cada um desses fundos, né? A gente tem um target de volatilidade. Então, volatilidade é quanto ele oscila. E aí a gente tem um target para cada um dos fundos e é isso que faz a diferença. Então a gente tem, né, ali o target de 1, aí depois, né, esse target vai para 2, 5, 7, o que eu perdi aqui? Não, é 2,5, 5, 7,5, 10. É isso. Então são esses targets do fundo. E aí óbvio que a gente fica um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, esse é o nosso norte para cada um desses fundos. E bom, mas Natália, você falou muito técnico, agora traduz. Eu até sei qual ela vai falar, já conheço ele há muito tempo. Eu tenho vários paralelos aqui para usar. Como é que a gente então faz isso, né? Como é que são esses 7 perfis aqui rapidinho? Então, o precavido é aquele cara que não tem o fundo da família DNA, porque assim, a gente não acha que faz sentido ali, daqui a pouco eu explico. Mas o precavido é o cara que é o seguinte, ele já entendeu que a poupança é péssima, mas ele tá com muito medo de tomar risco. Então a carteira que esse cara vai ter é um tesouro direto, é um pouquinho de crédito. E assim, pra gente não faz sentido cobrar uma taxa de administração numa posição que não tem muita diversificação, que a gente faz sozinho. A gente, né, um dos nossos valores é a transparência, então não faz sentido ter um fundo. A gente tem lá as carteiras recomendadas para quem quiser dar uma olhada. Aí começa a brincadeira. Aí vem o perfil cauteloso, que é o DNA Surrender. O que acontece? Ele já entendeu que agora ele precisa começar a tomar um pouquinho de risco para ter retorno, para começar a bater a inflação, né? Que a gente falou que é aquela questão do tipo, falando de bar, né? Antes eu ia lá e eu comprava 3 cervejas, agora com os mesmos R$10 eu só compro 2. Nem sei, faz tanto tempo que, né, a gente não sai mais pro bar, mas foi só ele. E aí, é isso que acontece, assim, ele já percebeu que ele não quer perder a inflação, então ele já, né, fala, não, tá bom, eu vou pro surrender. Aí vem o terceiro perfil, que é o defensivo. Então ele fala assim, bom, não, quero retorno, já aguento um pouquinho de bolsa, mas eu me defender das quedas ainda é muito importante. E aí a gente vai, né, pro próximo perfil,
que é o estrategista, que é o DNA Strategy. O que acontece? Aqui ele já começa a ficar balanceado. Mas aqui muito calculado. Então esse é o estrategista. Aí a gente já vai para o visionário. Então ele vê além. É o que a gente, né, até falou da tela. Então ele tá vendo a tela lá, caindo ou subindo. Não tô nem aí para o curto prazo. Né? Eu sei que para eu gerar valor na minha carteira, no meu patrimônio, eu preciso tomar risco. Então, DNA Vision é para ele. E aí vem o perfil energético. Né? Como ele mesmo já diz, esse tem gás ali para tomar mais risco mesmo. Ele entende que ele tem que tomar risco, ele quer mais retorno. E aí ele vai aguentar tranco. E aí tem o último perfil, né, que é o Brave, que é o fundo só de ações, que é o destemido. Então, qual é o perfil dessa pessoa? Ela entendeu, né, que para ela ganhar dinheiro é ações mesmo, eu não tô nem aí, e eu quero ser sócio das melhores empresas no mundo, porque ele investe, né, só no Brasil, todos os outros, né, investem aqui e lá fora, mas o Brave é muito aqui e lá fora, né, só ações, então a gente consegue diversificar mais no global. E é isso, eu quero ser sócio e eu vou aguentar e segue o jogo. Então, esses são os pouquinhos, né, das carinhas e boquinhas que a gente coloca em cada um desses targets de volatilidade. Perfeito. Nath, eu tenho um ótimo paralelo para explicar isso. É simples, nós acabamos de entrar no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Entramos lá dentro e você vai ter uns carros enfileirados. Tá? Esses carros enfileirados, cada um deles é um perfil do DNA. Tá? Você vai ter ali um carro mais convencional. Não vou ficar falando marca aqui para não fazer jabá, mas você vai ter um marca. Você vai fazer um carro mais convencional. Você vai pegar um carro ali mais intermediário com uma potência legal, por exemplo, um Stock Car. E ali, no final, você tem um Fórmula 1, né? Vamos supor que eu viro pra você agora que está assistindo esse vídeo e falo assim, você escolhe, você ganhou uma volta em Interlagos em qualquer um desses carros. Escolhe qual que você quer dar uma volta, né? Você vai olhar e falar assim, tenho um cagaço do Fórmula 1 porque é muito rápido, eu tenho medo que bata, meu Deus do céu, não sei o que lá. Você não vai se sentir confortável. Vai ser legal o passeio? Não, você vai... Alguma hora você vai começar a gritar, espernear, mandar o piloto parar o carro e estragar todo o passeio e voltar a pé até o cockpit. No Stock Car, você pode falar, acho Stock Car legal, não passa de 200 e poucos por hora, legalzinho, é potente, mas me sinto mais confortável aqui, o carro é feito para bater, vou ficar nele. E aí você vai lá no intermediário, ou você fala, nossa, não, também muito rápido, já vi umas corridas que carro de Stock Car pega fogo, meu Deus do céu. Aí você vai pro mais convencional, que daí você tá andando numa pista legal ali, tá tendo a experiência, né, tendo a sensação, mas sem tanta emoção. Então acho que é muito isso, você tem que entender, né, se você entende qual que é o objetivo do negócio, entendeu? Porque se for pra você não se sentir confortável, não faz sentido nenhum, né? Se for pra você mesmo pedir para sair do carro e estragar o passeio, não faz sentido, que é a mesma coisa que quando você investe, por exemplo, num fundo no DNA Brave ou DNA Energy, e no seu terceiro ano de investimento acontece alguma coisa no mercado muito forte, como foi, por exemplo, um Covid, né? E entrega todo o retorno de volta. Você vai apertar o botão de vender? Talvez esse não seja o fundo para você, entendeu? Ou você vai respirar e falar, não, peraí, o time lá tá fazendo o trabalho, confio neles, são profissionais e tudo mais, e eu sei que a minha janela de horizonte de investimento é mais longa que isso, então eu tenho que respirar um pouco. Então acho que é muito essa forma com a qual você olha para os DNAs. Mas, Nath, eu acho que agora as pessoas saíram daqui entendendo muito bem, não vão mais me mandar mensagem no inbox perguntando sobre isso, sobre outras coisas vão perguntar, mas sobre isso a gente matou aqui, deu para entender a diferença, né, entre os fundos, que eles investem basicamente nas mesmas categorias, só que muda só o percentual de perfil para perfil. E outro ponto importantíssimo que a gente tem que olhar, que é o horizonte de investimento, que é diferente do resgate. Então, resgate é uma semana, mas o horizonte de investimento da estratégia dos fundos é para anos, né? Na maior parte deles é olhando para um horizonte mais longo. Tá ótimo, não acabou, vocês vão ter que aturar eu e a Nath ainda mais nesta série maravilhosa, porque a gente ainda vai ter mais bastidores dos DNAs.
e muito mais conteúdo pra vir por aí. Só que nesse, a gente vai ficando por aqui. Um beijo! Beijo! Tchau.